Pronto. Estamos ao vivo já. Boa noite a todos. Deixa eu só dar uma... Dou boa noite a todo mundo. Só como é a primeira vez que eu faço aqui, uso esse programa. Deixa eu checar aqui no YouTube e já pegar o link para a gente compartilhar nas nossas redes sociais, né? Para a gente poder mandar lá o convite. Só um segundo. Perfeito. Tá aqui. Pronto. Aqui. Isso. Deixa eu mandar aqui para vocês. Tem aqui no private chat. Vê se chegou. Chegou para vocês aí? Se eu encostar agora no celular aqui, eu vou derrubar a parafernália toda aqui que eu montei aqui, só para essa live especialíssima. Então, eu vou ver se eu acho aqui no outro celular aqui para compartilhar para todo mundo aí. Eu até achei, mas não sei o que fazer a partir daí. Se fosse no celular, eu sabia, mas no computador eu não sei. Se fosse no Zap... Tá rodando, André, rodando. Tranquilo. Só um pouquinho. Eu tô... computador eu não sei. Eu tô só colocando aqui. Estamos ao vivo. Eu sei. Estou compartilhando agora no Twitter. Todo mundo já compartilhou aí? Peraí, eu tô no compartilhado. Pronto? Ô, Sandris, só não esquece de fechar o YouTube, tá? Senão vai dar eco. Vou fechar aqui, então. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Então, boa noite para todo mundo. Estamos aqui hoje a honra de receber 3 feras, 3 autores do livro Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro. Então, só para introduzir o tema, né, a gente vai falar um pouquinho do inquérito do STF. Esse inquérito tem sido muito questionado juridicamente. Então, para quem não lembra, em março do ano passado, o presidente Dias Toffoli, presidente do STF Dias Toffoli, valendo-se do dispositivo, o artigo 43 do regimento interno do STF, determinou, perdão, artigo 66 do regimento interno... Não, 43, André. 43. O 66 é o que fala da distribuição. Só deixa eu pegar aqui ele fala basicamente que a infração cometida dentro da sede ou dependência do STF, havendo infração dentro da sede ou dependência do STF, o presidente da casa pode instaurar inquérito para apurá-la. E o objeto do inquérito seria investigar, apurar notícias falsas, fake news, e supostos ataques feitos aos ministros da corte. Desde então, o inquérito tem sofrido uma série de questionamentos jurídicos e agora foi objeto desse livro, com vários autores, e 3 estão aqui conosco. O livro já é um sucesso, né? Esgotou a primeira tiragem em 5 dias, já vamos para a segunda tiragem. Então, é uma honra aqui estar recebendo todos vocês. E, bom, eu gostaria, primeiramente, eu vou passar a palavra para cada um. Vou começar pelo Marcelo, depois passo para o Kleber e para o Sandris, para cada um dizer rapidamente o objeto, assim, uma primeira participação, né? O objeto do seu capítulo do livro. O que você escreveu nesse livro? Então, Marcelo, primeiramente aí com você. Pode falar aí para a gente o que trata o seu capítulo nessa obra. Já sei que esse negócio de ser o primeiro foi pelo critério de idade, né? Por isso, depois me pergunta por que eu nego que eu fui professor de uns e outros aí. O Marcelo é o único membro do Ministério Público aqui de 2º grau já, né? Pois é. Pela hierarquia, eu vou deixar o Marcelo falar na frente. Só deixa eu fazer uma coisa aqui, para valorizar o Marcelo. Esqueci, vou passar aqui um pouquinho rapidamente o que faz cada um de vocês, né? Então, o Marcelo Rocha Monteiro é procurador de Justiça, membro do MP do Rio de Janeiro desde 1988, ano em que veio à vida a nossa nova Constituição. É professor da Faculdade de Direito da UERJ desde 87,
vice-presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, atualmente, desde 2019, e professor emérito da Fundação Escola do MP do Estado do Rio de Janeiro. O Marcelo também é um fenômeno aí nas redes sociais. Eu, assim, recomendo que todos sigam aí a página dele, porque o Marcelo é detentor de uma lógica fulminante, né? Então ele pega aquelas supostas entrevistas de supostos especialistas, né, Marcelo? E tritura ali, mostra todas as inconsistências aí. Então, Marcelo, por favor, diga aí, do que é o seu capítulo nesse livro? Bom, como essa questão do inquérito 4781, né, o conhecido como inquérito das fake news, e que a gente tem chamado de inquérito do fim do mundo, que até foi uma expressão utilizada pelo ministro Marco Aurélio, né, no voto vencido dele, sobre a legalidade desse inquérito, como ele tem estado no centro do debate político já há alguns meses, né, o inquérito em si e os desdobramentos dele, as consequências que ele tem ensejado, e como eu sei, né, e todos nós aqui que somos profissionais da área do direito e convivemos com amigos que são médicos, engenheiros, enfim, profissionais de outros ramos que não tem nada a ver com o nosso, né? E que não estão acostumados com muita coisa que para nós é básico, né? A gente fala assim, porque o inquérito, tinha lá o inquérito, tinha lá o processo, e a gente esquece que para milhões e milhões de pessoas, para começar, elas não sabem a diferença entre inquérito e processo, né? Elas acham que é tudo assim, um negócio só, ou a mesma coisa com dois nomes diferentes. Então, no meu capítulo, eu procuro, e o nome do capítulo é Explicando para o Leigo o inquérito do fim do mundo, eu procuro fazer exatamente isso, né? Como se eu estivesse dando uma aula para leigos, né? Para pessoas que acabaram de chegar aí nessa discussão e não tem conhecimento dessas questões que a gente tem como, né, como dizem os americanos, we take for granted, né? A gente considera assim como, né, algo que não tem, que é óbvio, né? Então, o que é inquérito? Por que inquérito não é processo? O que é o tal do sistema acusatório, né? 90% do Brasil nunca ouviu essa expressão, quem não é da nossa área, pelo menos, né? Aliás, eu desconfio que uns e outros da nossa área também não saibam o que seja o sistema acusatório, né? Mas o leigo certamente não sabe, né? Quer dizer, eu dou aula para o 7º e 8º períodos, né? E de processo penal. E no 7º período, quando eu começo a falar sobre o sistema acusatório, normalmente eu pergunto antes, vem cá, o que é isso? Vocês já ouviram isso? Tem uma ideia? Eu até, um ou outro, até já ouvi, né? Já ouvi, mas não estou ligando o nome à pessoa, nunca fui apresentado a esse cidadão, a esse tal de sistema acusatório, né? Então, e isso é muito importante para poder entender as inúmeras ilegalidades, né, desse inquérito, do ponto de vista procedimental, do ponto de vista processual. Claro, tem coisas que são mais fáceis do leigo compreender, como a censura, né, a violação da liberdade de expressão. Mas quando você fala que violou o sistema acusatório, quer dizer, você tem que saber, né? Tem que ter a noção do que é isso, né? Em que consiste esse sistema, qual é a importância de separar a função de investigador, acusador, juiz, etc. E aí eu vou falando sobre isso, procurando usar, assim, zero juridiquês, né? Quer dizer, o menor número possível de termos técnicos. A gente tem que se policiar para isso, porque é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? Aí, de vez em quando, você deixa escapar. Né? Então, eu tive muito cuidado de olhar e falar, né? Eu até digo assim, para bacharel em Direito, o meu capítulo deve ser insuportável, porque o sujeito olha aquilo e diz, pelo amor de Deus, né? Isso aqui eu já estou cansado de saber. Mas é para leigo, né? É exatamente destinado ao leigo. Perfeito. Teu capítulo posso passar para minha mãe, então, Marcelo? Pode. Pode passar para sua mãe, pode passar para sua tia, que é professora, para o seu cunhado, que é médico. Ele, com absoluta certeza,
eles vão entender. Pelo menos essa é a minha proposta. Maravilha. Então vamos lá, Kleber, agora você. O Kleber, vamos pegar aqui, o Kleber eu coloquei aqui, Procurador da República, membro do Ministério Público Pró-Sociedade, essa associação nova que está tentando pensar questões jurídicas mais próximas de anseios que a população já demonstrou, né, que antes não tinha nenhum canal aí de criar uma proposta jurídica nesse sentido, alinhada, né, com essas ideias. E também é articulista, já escreveu vários artigos para o jornal Brasil Sem Medo e já contribuiu também para o canal Terça Livre, né, Kleber? Então, e agora é coautor desse grande sucesso aí. Então, diga para a gente, Kleber, o que trata o seu capítulo nessa obra? Obrigado, André Auliano. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Sandris. Boa noite a todos que nos assistem. Para começar, eu queria falar um pouco do capítulo do Marcelo Monteiro, né, que ele falou que ele simplifica para os leigos, e é justamente um dos meus objetivos nas redes sociais, é justamente simplificar para o leigo, mas complicar para os especialistas. Porque é exatamente isso que o Marcelo Monteiro faz. O especialista vai ler aquilo e vai ficar chocado que ele não tem para onde fugir, né? Ele vai mostrar por A mais B que o inquérito é ilegal, é inconstitucional, fere os tratados internacionais, não fere tudo, toda a lógica. Não tem para onde a pessoa fugir. E o Marcelo Monteiro dá um depoimento pessoal aqui. Ele estava dizendo que dá aula de processo penal para pessoas de 7º e 8º período, só que, como eu comecei a fazer concurso público muito cedo, eu já peguei ele me dando aula em cursinho para magistratura federal com 17 anos, quando eu não fazia a menor ideia ainda do que era direito. Eu aprendi no cursinho e, basicamente, processo penal com ele ali, né? E eu aprendi mesmo, né? Então, vocês veem que podem pegar um moleque de 17 anos de idade que não faz a menor ideia de nada e entender, e sempre troça atrás de troça, né? Arrebentando com as ideias estúpidas dos supostos especialistas, né? E é para qualquer um entender mesmo. Você era o caçula do curso, hein? Funcionou. Passei nos concursos todos lá que eu quis fazer. Muitíssimo obrigado. Agora, com relação ao meu capítulo, o que eu tentei fazer no meu capítulo? Eu também não quis fazer algo voltado para o público do direito. Mas como todo mundo está falando das ilegalidades e inconstitucionalidades na área do direito há muito tempo, eu dei a primeira entrevista do Terça Livre sobre o tema há mais de um ano atrás. Eu dei uma entrevista para o Terça Livre ao vivo, para o Alan dos Santos, né? E, André, você se esqueceu, mas eu sou um dos cofundadores do Instituto Politeia e escrevi vários artigos para o Instituto Politeia. Como é que você me lima assim dessa fase tão importante, né? Tudo bem que verdade, Kleber, verdade. Acabaram sumindo nessas mudanças para a Gazeta do Povo e tal. Mas vamos lá. O meu artigo, ele se chama Inquérito do Apocalipse, da pós-verdade à barbárie. Inquérito do Apocalipse porque esse era o nome que eu já tinha dado para o inquérito antes do Marco Aurélio, quando eu comecei a escrever sobre o tema lá no ano passado. E acabou que foi aclamado pelos outros coautores, né, do livro, como sendo um título melhor do que o que eu tinha dado originalmente, porque era muito louco, eu já nem lembro mais qual era. Era algo que a pessoa ali não entendia. Eu tenho essa mania também. Enfim. E aí eu quis fazer essa análise do que realmente é o inquérito das fake news. Então, eu desmontei essa falácia de que ele é um inquérito e de que ele é das fake news. Todo mundo já percebeu que fake news ali é uma coisa falsa. Ele trata de várias coisas que nada tem a ver com fake news, inclusive. Fake news mesmo, a gente não tem nada ali, né? São hashtags falando mal do Supremo Tribunal Federal, pessoas supostamente ameaçando ministros. Ou seja, fake news foi o nome que eles deram para ganhar a mídia, para conquistar os corações das pessoas, falando, olha, eles estão lutando contra as fake news. E aí depois eu parti também para desmontar isso de que é um inquérito. Porque, vejam só, todo mundo já tinha falado das ilegalidades desse inquérito, das inconstitucionalidades, e eu cheguei à conclusão seguinte,
Isto não é um inquérito por natureza, porque o inquérito, por natureza, é algo para investigar. Aí o que eu fiz? Eu peguei as medidas cautelares do inquérito e fui analisando as que vieram a público, né? Fui analisando qual que é a finalidade disso aqui. Realmente é uma finalidade de investigar? Eles estão buscando provas de investigação? Ou o que eles querem é realmente punir aquelas pessoas porque eles sabem que não vai ter outro processo depois daquilo? O inquérito já tinha sido arquivado 2 vezes pela Procuradora-Geral da República. Quem recebia peças daquele inquérito, provas daquele inquérito, não fazia nada. Simplesmente arquivava, porque era tudo ilícito. Então, vejam só, o inquérito era um fim em si mesmo. Então, se ele é um fim em si mesmo, se ele já satisfaz o autor, né, ou seja, já satisfaz o inquisidor, né, o investigador, que no caso é o ministro do Supremo, então ele é um processo mesmo, então é um processo que está aplicando punição. E aí, inclusive, até dialoga aí com o artigo do Marcelo Monteiro, em que explica a diferença entre um inquérito e um processo, no nosso direito. Né? Mas aí eu explico, esse inquérito não está mais no nosso direito. Ele viola tanta coisa, tantos princípios básicos de uma investigação e de um processo. Ele é um processo não porque ele se enquadre na nossa legislação processual. Não. É porque, ontologicamente, um processo visa, né, busca dar o bem da vida para o autor. Assim, o que você quer? Você quer que fulano seja punido? Né? Você quer recolher lá os livros que ele está vendendo? Você quer recolher lá a revista que está te ofendendo? Né? Você quer prender a pessoa? Você quer uma punição para aquela pessoa? Né? Qual que é o bem da vida ali que ele quer? Então, eu parto aí para essa questão até um pouco mais filosófica, né? Fugindo do direito brasileiro, em certa medida. Não? Eu vou demonstrando que está no direito brasileiro, para no fim mostrar que ele está fora. E então a conclusão é basicamente essa. Nós voltamos a um sistema bárbaro de processo, em que você não tem regra nenhuma. Você tem uma confusão entre todas as funções de um processo e de uma investigação. A pessoa que é vítima, ela também investiga, ela julga, ela condena, ela executa a pena, ela faz tudo. Né? E não tem uma regra, porque o processo é fluido, ele é líquido. Então, se você não tem regra, o que vale é a lei do mais forte, né? A lei da barbárie. Né? E a barbárie em sentido literal mesmo, né? O sistema bárbaro de direito processual. Né? Então, é basicamente isso que eu tento demonstrar no meu artigo. Maravilha, Kleber. Estamos dando um alô aí para quem está aqui ao vivo com a gente. João Rothschild, parabenizou vocês pelo livro. Obrigado, Wellington João. Nunes. Boa noite, Wellington. O Rodrigo de Vasconcelos chamou Marcelo Monteiro de grande mestre. Realmente é o mestre de todos nós. Concordo. Marcelo aí. Concordamos todos. O outro aqui falou que o livro dele já está para chegar. Tem gente esperando de vocês aí. A Glaucia deu boa noite. Boa noite, Glaucia. Então, Sandris, agora você. O seu capítulo, você fala um pouco sobre a questão da legitimidade do judiciário e como que essa legitimidade é abalada pelo inquérito. Na verdade, é a deslegitimação. É o contrário. A falta de legitimação. Né? Tá, então, manda aí pra gente. Mas, enfim, em primeiro lugar... Faz um resumo pra gente. Vou fazer um resumo bem breve mesmo, para a gente conseguir, inclusive, trabalhar outras questões. Mas quero primeiro agradecer, André, pela oportunidade de estar aqui junto contigo, com o Kleber, com o Marcelo. Eu entrei de ratão nessa live aqui, na segunda etapa da divulgação, pedi, né, olha, tem mais um espaço aí nessa live, tanto que foi um prazer, que é isso. E acabei sendo promovido na divulgação, procurador de justiça, graças à sua esposa. Olha, eu recebi com muita alegria ali a arte da divulgação, viu? Fake news na divulgação, né? Tem uma fake news minha, na divulgação. Né? Quero deixar claro que foi culpa minha, porque eu acabei de última hora aí, tendo ciência dessa live, e eu fazendo... Deixa eu explicar, Sandro. Deixa eu explicar aqui para quem está ouvindo a gente. Então, no Ministério Público Estadual, você tem no primeiro grau da carreira, você passa, promotor de justiça.
E quando você é promovido, fica chique igual o Marcelo, você vira procurador de justiça. Procurador de justiça, exatamente. Eu, como não entendo nada de Canva, daí eu pedi para minha esposa fazer essa divulgação, e a minha esposa não é do direito. Daí eu falei, coloca aí, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo. E não olhei depois, já fui divulgando e saiu o Sanders como procurador de justiça. Mas procurador aqui, chique só o Marcelo, né? Certeza absoluta, e merecidamente, inclusive, né? Mas, enfim, é uma satisfação enorme estar aqui para falar sobre o livro, dessa contribuição também a respeito do que nós escrevemos. Na medida em que eu cumprimento o Marcelo e o Kleber, não posso deixar de cumprimentar os outros autores, a Cláudia Provisan, o Briguet, o Flávio Morgenstein, a Ludmila, o Marcelo Ciesluniak, o Márcio Schilla, o Rogério Greco e o capista, o Rodrigo Nanquim. A capa do livro ficou ótima também. Olha, uma das capas de livro, né, que fala do direito mais bonitas que eu já vi. Né? Isso não é querer forçar aí pelo fato de que nós somos autores, mas realmente foi assim, algo muito, muito condizente com o que nós escrevemos, condizente com a sensação que a sociedade tem em torno desse inquérito, que é inquérito do fim do mundo, né, realmente. Mas, enfim, o capítulo, André, o nome dele é o ápice da deslegitimação do Poder Judicial. E como eu já sabia de antemão que o Marcelo era um dos escritores e que a parte didática estaria muito tranquila, apesar de eu impugnar aqui o fato dele ter dito que escreveu algo muito básico, não é verdade. O Marcelo tem muita didática, né? Mas é como o Kleber mencionou, né? Ele põe o dedo na ferida, para quem conhece o direito, né? Mas como eu sabia que o Marcelo ia escrever com essa didática, eu fui um pouco mais fundo. Tanto que não por acaso o meu capítulo é o penúltimo do livro. Porque, na verdade, né, a gente tem que partir da premissa de que não necessariamente nós da área jurídica vivemos num mundo à parte. Nós vivemos num contexto de sociedade, e eu concordo com o Kleber e com o Marcelo no sentido de que nós temos que passar uma mensagem de simplicidade no que diz respeito às questões que envolvem o direito. Mas nem por isso nós devemos deixar de fazer certas reflexões. E o que eu procurei fazer no meu capítulo foi justamente algumas reflexões em torno desse inquérito. Claro, considerando aqui a minha condição de jurista, né? Não falo operador do direito, porque lembro do Taiguara, né? O Taiguara diz, olha, nós não somos operadores do direito, nós somos juristas. E é nessa perspectiva que a primeira pergunta que eu me fiz foi no sentido de perquirir se o direito admite legitimamente retrocesso. O direito permite retrocesso? Permite o retrocesso com base no erro? Né? E aí foi buscar elementos da doutrina, principalmente, para encontrar essa resposta. Porque é óbvio, há uma quase que unanimidade de conclusão no sentido de que esse inquérito é, sim, um retrocesso. É um retrocesso total no caminho do direito, na caminhada do direito até aqui. Né? E o que eu cheguei, principalmente na doutrina do Karl Larens, professor catedrático de Munique, assim como Kleber, eu também fui buscar, né, na doutrina internacional essas respostas. O Larens diz o seguinte: a tarefa do Poder Judiciário é a interpretação habitual do direito. É a missão do Poder Judiciário a interpretação. É o dia a dia do Poder Judiciário essa interpretação. Tá? Partindo da premissa de que o intérprete ele tem a competência, a capacidade para interpretar. Então, o Larens destaca que a partir dessa premissa, há um dever do representante do Poder Judiciário no sentido de exercer essa interpretação buscando o desenvolvimento judicial do direito. Nós temos a missão de prosseguir, porque é o nosso dia a dia enquanto intérpretes. E nós temos que partir de uma presunção de que a interpretação, que é o nosso dia a dia, naturalmente deve levar a esse desenvolvimento. É o que acontece com qualquer profissão, com qualquer atividade. Na medida em que o tempo passa, né, a pessoa adquire cada vez mais experiência e essa experiência faz com que ela desenvolva cada vez de uma forma melhor o seu papel e o resultado final da sua atividade e da sua profissão. Então, o Larens destaca que é uma proibição de retrocesso,
no que diz respeito à interpretação do direito, mas ele vai além. Ele diz que quando ocorre esse retrocesso, nós temos uma situação de usurpação de poder, no sentido de que o indivíduo que é o intérprete da lei, ele não tem como alegar de forma legítima a sua incapacidade para interpretar. Significa dizer que quando há uma interpretação que de uma forma clara, objetiva e direta caracteriza retrocesso, aquele indivíduo não deveria estar lá. Tanto que se nós formos usar no âmbito da doutrina do direito, a usurpação de poder por parte do agente público é um indicativo de improbidade administrativa. Agora, obviamente, nós não temos no nosso direito esse precedente da consequência da usurpação de poder, quando nós temos essas interpretações aí totalmente retrógradas, tal qual esse inquérito do fim do mundo, envolvendo, sobretudo, os mais altos representantes do Poder Judiciário, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, nós temos aí um problema seríssimo de um retrocesso proibido, né? De um retrocesso que não poderia acontecer e que não consegue se justificar. O segundo ponto que eu procurei abordar foi a questão da imparcialidade, né? Porque há uma afirmação por parte dos ministros... Pois não. Oi. Segura essa da imparcialidade. Segura essa para o segundo capítulo, segundo tempo, pode ser? Vou segurar, então. Vou segurar. Segura essa, isso aí. Segura essa para a gente falar. Deixa eu passar um pouquinho para o Marcelo, para a gente dar mais uma passeada. E a gente já volta para a imparcialidade. Perfeito. Maravilha? Vamos lá, Marcelo. Com você aqui agora. Do que você falou, fiquei com algumas curiosidades. Eu queria que você explicasse aí agora, então, de forma didática. Então, o que é o inquérito, como que você diferenciou ele do processo? E 2, o que é um sistema acusatório e por que ele importa? Opa, tá no mudo, Marcelo. Tira do mudo. Então, vamos lá. Tentar resumir isso aí. Essa primeira pergunta que você fez... Era até um comentário que eu queria fazer depois que eu ouvi a primeira intervenção do Kleber, porque eu acho que esse ponto que ele destaca na parte dele, eu acho que foi muito bem sacado, né? Acho que foi uma coisa que o Kleber foi muito feliz em apontar isso. Né? Esse inquérito, né, dentre inúmeros outros problemas, defeitos, ilegalidades, né, ele não é um inquérito, né? Ele evidentemente está sendo usado como um instrumento de punição. E o instrumento de punição, no nosso sistema de justiça criminal, né, o instrumento para se aplicar eventual punição ao infrator, ao criminoso, é o processo. Né? E o inquérito, ele é uma investigação. Né? O inquérito é definido assim, é um procedimento administrativo de natureza investigatória que só tem uma finalidade, a única finalidade do inquérito é fornecer elementos de prova para você poder instaurar um processo contra alguém, para o acusador, que normalmente é o Ministério Público, processar alguém. Né? Mas o instrumento para se chegar a uma punição é o processo, porque no processo o réu tem ampla defesa, você tem igualdade entre acusador e acusado, você tem um juiz neutro, né? Isso que o Sandres acabou de já, né, adiantar aí rapidamente, que é uma questão absolutamente fundamental. Né? Então, no final do processo, depois que as partes exerceram os seus direitos em condição de igualdade, o contraditório, etc. e tal, um juiz neutro vai aplicar a punição ou não. Né? Ele vai condenar ou vai absolver. Né? E o que a gente está vendo nesse inquérito é que as punições estão sendo aplicadas no curso do inquérito, sem direito de defesa, né? Disfarçadas de medidas cautelares, né? Mas que, na verdade, são instrumentos de intimidação. Né? Então, é busca e apreensão na casa de 29 pessoas que criticaram os ministros do Supremo, né? E uma série de outras coisas que você verifica. Esse inquérito não vai se transformar, ao que tudo indica, num processo, como o Kleber já falou. Né? Esse inquérito, isso aí a gente pode ver num outro momento do debate, ele já não poderia existir, né? Independente de todas as outras ilegalidades, porque já houve uma promoção de arquivamento do Ministério Público. Né?
E o inquérito não pode prosseguir depois que o Ministério Público promove o arquivamento, como se nada tivesse acontecido. E é o que se passa. A manifestação do Ministério Público, da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pelo arquivamento, ela basicamente foi ignorada. Né? O Alexandre Moraes falou, não, a gente vai prosseguir, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, assim, tudo indica, né? já é do conhecimento, né, dos próprios ministros do Supremo, que o Ministério Público não vai usar esse inquérito para servir de base para um processo. E é só para isso que inquérito tem que existir, para servir de base para uma eventual denúncia. Denúncia, para quem está nos ouvindo e não é do ramo, é a petição através da qual o Ministério Público dá início ao processo. Terminou o inquérito, a polícia apurou, realmente teve esse crime aqui, tudo indica que foi o Juquinha que cometeu o crime, aí o promotor pega esse inquérito e faz uma peça escrita, uma acusação formal, que a gente chama de denúncia, e aí começa o processo. Essa denúncia não vai acontecer, né? Tudo está indicando que isso não vai acontecer, né? Então, o que o Supremo está fazendo? Ele está utilizando esse inquérito, já o inquérito, como um instrumento de punição, né? Através dessas medidas de restrição de direitos, né, etc. e tal. Então, assim, essa diferença que é fundamental entre inquérito e processo foi aqui completamente atropelada. Né? Então, o sistema acusatório, né, é uma divisão de funções, né, no processo penal. Né? O processo penal que segue o sistema acusatório, ele tem uma estrutura muito parecida com a do processo civil, né? Que é representada pela figura de um triângulo. Né? Você tem o autor, que a gente chama também de acusador, você tem o réu, que chama também de acusado, e tem um juiz, né? Um juiz que é neutro. Né? O juiz não exerce função do acusador, o acusador não exerce a função do juiz. No processo penal tem um outro elemento, que é exatamente isso que a gente está falando, é o inquérito. Né? Para servir de base ao acusador, normalmente você teve, antes do processo começar, uma investigação, normalmente feita pela polícia, chamada de inquérito policial. Então, essas duas funções, né, de investigar para poder processar e processar para conseguir a condenação, são funções que não podem estar nas mãos do judiciário. Essas duas funções, de investigação e acusação, a gente costuma chamar de função persecutória, persecução penal. Tanto a investigação quanto... Você quer ver? Quem gostar de série aí, série americana, talvez lembre de uma série que fez muito sucesso, teve muitas temporadas, chamada Law and Order, Lei e Ordem. Essa série, para quem lembra, a apresentação dela ao longo de inúmeras temporadas, o locutor diz assim: no sistema de justiça criminal, o povo é representado por duas instituições, a polícia, que investiga, e a promotoria, que processa os acusados com base nessas investigações feitas pela polícia, né? Então, e os episódios do Lei e Ordem, eles, se não me falha a memória, eles levavam 1 hora, a primeira meia hora mostrava a polícia, eram 2 detetives, investigando. A segunda meia hora eram os promotores processando o réu com base nas provas que a polícia conseguiu reunir. Então, essas duas funções de investigação e de acusação, de processar o réu, são do Estado administrador. Eu não estou querendo falar poder executivo aqui, porque no Brasil tem esse problema aí do Ministério Público, mas, assim, não são do Judiciário. Tá? Função do Judiciário não é essa. A função do Judiciário é ficar parado, esperando, né, a iniciativa, seja no curso do inquérito, a iniciativa de um delegado que pede, por exemplo, uma autorização para uma escuta telefônica, seja no processo, um promotor que oferece uma denúncia, pede a instauração do processo, pede uma decretação de preventiva,
E aí o juiz, veja, o juiz não é nem investigador, nem investigado. Não é acusador, nem acusado. Então, ele tem a autoridade para, sendo neutro, decidir. Né? Pode absolver? Pode condenar? Pode grampear o telefone do investigado? Não pode? Pode emitir um mandado de busca e apreensão domiciliar? Nesse caso, não cabe? Né? Isso é que é o sistema acusatório. Ele preserva a neutralidade do juiz, não deixando que o juiz atue nem como polícia, né? Nem como investigador, nem como promotor, como acusador. Né? Tudo que não está acontecendo, né? No inquérito do fim do mundo. Marcelo, até eu gosto de usar a imagem, o juiz, durante a investigação, quando ele intervém, é sempre mais como um goleiro do que como um atacante, né? Então ele fica ali, a polícia quer invadir a privacidade da pessoa para conseguir os elementos de acusação. O membro do Ministério Público, embora fiscal da lei, também tem esse papel proativo de buscar. E o juiz está ali muito mais como uma função de garante, né, das regras do jogo. Ele não pode chutar. Ele não pode chutar. Isso. Quer dizer, a iniciativa não pode ser dele. Né? Ele fica ali parado, esperando, né? Vai aparecer um pedido de prisão, ele decide. Um pedido de interceptação telefônica, ele decide. Um pedido de busca e apreensão domiciliar, ele decide. O que a gente tem visto no inquérito do fim do mundo é que essas iniciativas partem do próprio judiciário. Os 29 mandados de busca e apreensão nesse inquérito de busca e apreensão domiciliar foi basicamente apreensão de celular, né, laptop, computador, etc. Eletrônicos. De eletrônicos. Então, assim, quem autorizou isso? Foi o ministro Alexandre de Moraes. Foi ele que autorizou? Tudo bem, ele é um juiz, ele pode autorizar. Mas quem propôs isso, né? Quem foi que pediu? Ele mesmo. Foi ele! Rapaz, não é que ele autorizou, ele concorda com ele mesmo. Olha que coisa espetacular. Né? É isso que você tem que dizer. O sujeito olha no espelho e diz assim: eu gostaria de aprender os telefones e os eletrônicos dos 29 investigados. Posso? Aí ele responde para ele mesmo: pode sim. Né? O dia que ele responder não pode, aí você tem que internar o sujeito, porque é esquizofrenia. Né? Ele não concorda com ele próprio. Né? É isso. Perfeito, sistema acusatório é isso. Quem pretende não decide. Quem decide não pretende nada. Perfeito. Até complementando, isso não está no meu artigo, porque já foi depois isso, né, da parte que eu estava analisando. Mas há casos em que abriu-se vista ao PGR, né, ao Procurador-Geral da República, ou seja, a acusação para perguntar, vem cá, essas medidas aqui vão ser úteis para a investigação, né, para ele opinar, ou seja, para ele dizer basicamente se aquilo ali ajudaria ele a formar a opinião dele sobre a acusação, né? Olha, vai ser útil fazer essa diligência aqui, ir na casa da pessoa, patati patatá. O Procurador-Geral da República virou e disse, não, porque além de não ser útil para formar a minha opinião, eu ainda acho que não tem crime aí nessa situação, eu acho isso e aquilo. Aí ele foi lá na decisão, um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, colocou lá a manifestação do PGR, mas eu discordo. Só vou falar assim, né? Eu concordo comigo mesmo, eu não concordo com o PGR. Se eu puder complementar também, André, já aproveitar a fala do Marcelo, é bem rapidinho. Ô, Sandro, já puxa, você ia falar de imparcialidade, eu acho que casa bem com o sistema acusatório. Depois eu aproveito e já falo de imparcialidade também. Mas houve um momento em que o STF teve que, de alguma forma, tratar a respeito desse inquérito, que foi no julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental, a 572, a DPF 572. Não vem ao caso explicar aqui o que é a DPF, não é essa a finalidade, apenas que ela tratou justamente da questão do inquérito. E uma das afirmações do ministro relator, que era o ministro Edson Fachin, para justificar a existência desse inquérito, era o fato de que as polícias da Câmara dos Deputados e do Senado, a polícia legislativa, tem autorização legal para exercer poder de polícia, inclusive instaurar inquéritos. Inclusive, isso é simulado, é a súmula 397 do Supremo Tribunal Federal. Mas, como o Marcelo mencionou, há uma diferença gigantesca nessas hipóteses.
Porque quando eu tenho um inquérito eventualmente instaurado pela Polícia Legislativa, tá, eu tenho um outro sujeito que vai fazer a análise dos elementos que foram colhidos nesse inquérito, que é o representante do Poder Judiciário, né, que é o Ministério Público, que é o titular da ação penal, que irá provocar o Poder Judiciário. Agora, nesse inquérito, o que nós temos é a unificação das figuras de investigador e daquele responsável também pela decisão. E isso não pode existir, né? E aí nós entramos no aspecto de imparcialidade, né? Porque existe afirmação por parte dos ministros no sentido de que eles, por serem juízes, são imparciais, eles são neutros, porque é uma das premissas básicas do exercício da magistratura, é essa imparcialidade, essa neutralidade no momento de interpretar e de aplicar a lei. Tá? Contudo, eu encontrei na doutrina de um juiz desembargador do Conselho Superior da Magistratura de Portugal, hoje atualmente aposentado, Orlando Viegas Martins. Só para explicar, né, o Conselho Superior da Magistratura em Portugal, ele é um órgão nacional responsável pela nomeação, capacitação e fiscalização dos juízes em Portugal. Tá? Então, esse juiz trabalhava nesse órgão que tinha a função precípua da nomeação, capacitação e fiscalização da atividade desses juízes. Ele destaca o seguinte: a imparcialidade, a neutralidade é o dever do juiz no exercício da função. Então, quando ele exerce a função judicante, a atividade de julgar, ele tem como premissa básica ser neutro. Agora, o que esse doutrinador, Orlando Viegas, destaca é que antes da imparcialidade tem algo que nós, no direito, não nos acostumamos a analisar, que é a isenção. Tá? É até interessante, né? No Brasil, a gente só lembra de isenção no momento, quando a gente vai declarar imposto de renda. Os isentos e os não isentos. Tá? Mas o Kleber e o Marcelo hão de concordar no sentido de que não se costuma trabalhar o significado e a importância da isenção. Porque a isenção significa, a grosso modo, um desapego de amor, seja no âmbito da paixão, seja do ódio, seja do interesse em relação às causas. Então, ser isento significa dizer que é desinteressado em relação àquilo que entra na sua esfera de análise. Então, é um elemento anterior, inclusive. Tá? Mas ele diz, tudo bem, mas não havendo isenção, pode existir imparcialidade? Né? Antes da imparcialidade, também esse juiz desembargador português, ele diz o seguinte: a imparcialidade é decorrente da independência do Poder Judiciário e da independência do juiz. Né? E a independência só vai existir quando o juiz tiver liberdade para julgar, para interpretar o direito e julgar. Então, aquilo que nós estamos acostumados a tratar no âmbito do processo, seja o processo civil ou o processo penal, das suspeições e dos impedimentos, que são aquelas regras que são estabelecidas nessas leis, lei civil, lei de processo penal, não é? Que estabelece os momentos em que o juiz deve se afastar da atividade judicante. Nos termos dessa doutrina portuguesa, isso é uma questão relacionada à independência do julgador, e não propriamente à sua imparcialidade. Porque o imparcial é aquele que está autorizado a julgar. Tá? Então, não adianta vir com o argumento de que, pelo fato de ser juiz, a imparcialidade está garantida. Porque falta a isenção e falta a independência também. E até há uma ironia nisso, André, pelo fato de que quando, no dia 14 de março de 2019, o ministro Dias Toffoli anunciou publicamente a instauração desse inquérito, ele promoveu a seguinte afirmação: não existe democracia sem um judiciário independente e sem uma imprensa livre. Mas onde é que está essa independência diante daquele que quer investigar e, ao mesmo tempo, quer punir, né? Ou se sabe que não pode punir, como bem destacou o Marcelo, porque não é o titular da ação penal, quer perseguir pessoas e causar prejuízos, tá? Porque não há necessidade de uma sanção penal, de uma pena, de uma condenação à prisão para se ter um prejuízo a alguém. A atividade judicial, ela pode ser drasticamente perigosa para a sociedade
por intermédio de medidas que acontecem antes mesmo de uma sentença judicial. Haja vista o julgamento público de pessoas, que é o que acontece quando tem a divulgação dessas circunstâncias, desses atos. Então, pessoas foram expostas, famílias foram expostas no cumprimento dessas buscas, né? Pessoas tiveram que dar satisfação para a imprensa e foram julgadas pela imprensa. Num contexto de falta de isenção, num contexto de falta de independência, que é triste, que é lamentável para uma Corte Suprema de um país, que deve dar exemplo dessa independência, tá? E ao custo da integridade e da honra de pessoas. Num contexto de um inquérito que eu concordo plenamente com o Kleber e com o Marcelo, que não poderia ser chamado de inquérito. Alguns, inclusive, dizem, mas isso é um fenômeno do ativismo judicial. Eu discordo. Eu discordo. Tá? Só para explicar, o ativismo judicial são momentos em que, né? Essa aí eu vou perguntar para o Kleber. Essa aí eu vou perguntar para o Kleber daqui a pouco. A pergunta será muito bem respondida pelo Kleber, né? Tá bom. Vamos lá. Aí eu vou ter que ficar passando a bola depois, né, pro Sanders também, né? Mas, enfim, tudo bem. Vamos lá. Essa aqui eu tinha guardado para você, Kleber. Não, aqui, ó, porque eu vi aqui um dos tópicos do capítulo é exatamente ativismo judicial como precursor do inquérito 4781. E aqui, quem está acompanhando aqui a gente, foi teve mais de uma pergunta aqui. O Lucas Bernardo falou como acabar com o ativismo judicial. Teve mais alguém aqui que mencionou o ativismo judicial também. Então, queria fazer agora essa pergunta para você, Kleber, você complementando aí a fala do Sanders, o que é o ativismo e como que você vê ele ligado ou não com esse inquérito? Um pouco antes de responder isso, eu quero retornar um pouco, ser apocalíptico, né, em relação ao que o Sanders falou sobre a importância da isenção e da imparcialidade, é que essa questão de violação da isenção e da imparcialidade dos ministros do Supremo é uma das raras causas de impeachment de ministro do Supremo no exercício da função judicante deles. E essa foi uma situação que, em tese, ocorreu na ação em que eles próprios, todos os envolvidos, julgaram a constitucionalidade do inquérito do fim do mundo, né, que o único voto dissidente foi o do Marco Aurélio, que chamou aquilo de inquérito do fim do mundo, e em que a pessoa que instaurou o inquérito foi lá e se achou de boa para julgar, né? Falou, não, a gente está julgando aqui em abstrato o inquérito, mas foi ele mesmo que instaurou o inquérito. Né? Ele está julgando em abstrato. Então não existe imparcialidade, né, na DPF, questão de verificar parcialidade ou imparcialidade, impedimento e suspeição, porque a gente está julgando tudo em abstrato. É uma ação abstrata. É uma confusão que ele, obviamente, né, não vou entrar em comentários pessoais acerca do Dias Toffoli, mas todo mundo que estudou a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, sabe que a única ação de controle de constitucionalidade que tem lá no Supremo, que pega tanto em abstrato quanto em concreto. Pegou em concreto o inquérito. Não, este inquérito, a portaria do inquérito, é constitucional ou não? Aí, quem foi que expediu a portaria? O Toffoli. Aí ele falou assim, não, eu não sou impedido. Eu sou uma pessoa imparcial. Eu vou discutir esse abstrato. Né? Aí o Alexandre de Moraes, que conduziu o inquérito, votou. O Gilmar Mendes, que pediu medidas dentro do inquérito, votou. Né? Agora, não me recordo, teve mais um que também tenha votado e que também estava numa situação dessa de ter atuado no inquérito. Mas isso acabou sendo até causa para o Ministério Público Pró-Sociedade, a associação da qual fazemos parte, ter entrado com uma representação pedindo impeachment deles, dessas pessoas, né, que estavam impedidas de votar e que votaram nessa ADPF 572, né, para vocês verem o tamanho da importância da isenção e como elas não está sendo respeitada neste mesmo caso, né, que é algo que está completamente fora do direito. E respondendo, então, tentando responder rapidamente a questão do ativismo judicial. Né? A meu ver, o inquérito já não é mais uma questão de ativismo judicial. Por quê? Porque no ativismo ainda se está dentro do direito. O juiz
no ativismo judicial, o juiz, ele pega os artigos, as cláusulas abertas, que cabem interpretação aberta, fluida, como dignidade da pessoa humana, né, principalmente com princípios, e usa aquilo para se intrometer nos outros poderes, principalmente. Né? Usa aquilo para afastar regras legais, mas tudo aquilo com uma fundamentação extensa e sempre tentando realmente ainda estar dentro do direito. Né? E a nossa Constituição ela permite uma grande carga de ativismo judicial, né? Primeiro por ter muitos princípios abertos e por ter todos os instrumentos de controle de constitucionalidade pelo judiciário imagináveis no mundo. Só que o inquérito já está além disso. O inquérito ele já não usa mais desses instrumentos. Ele já está fora do direito. Ele já ignora. Né? Quando eles mencionam algum artigo da lei ou da Constituição, você não consegue convencer ninguém. Não convence ninguém que realmente esteja prestando atenção naquilo. Obviamente, quem está comprometido ideologicamente fala assim, não, estão perseguindo pessoas que eu também não gosto. Aí eles concordam. Né? Mas se você for pegar as pessoas que são garantistas, né, não vou entrar agora, tudo que a gente fala acaba tendo que explicar para os leigos, né? Mas pessoas que deveriam ir contra esse inquérito, com unhas e dentes, como identificaram inimigos comuns, não, está tudo certo. Está tudo certo com o inquérito. Então, um breve resumo do que é o ativismo e por que não está dentro do ativismo. Inclusive, né, Kleber, chama atenção porque teve um partido político que entrou com a ação contra o inquérito e quando ele verificou que o inquérito poderia prejudicar o presidente Bolsonaro, ele disse, não, na verdade esse inquérito é bom, deixa o inquérito aí intocado, né? Então, eles tentaram desistir da ação. Tentaram, pediram desistência, mas aí... Eu até achei que o STF pudesse aproveitar. Falar assim, eles vão aproveitar para não julgar e deixar o inquérito correndo. Né? Mas não, eles falam assim, não cabe desistência não. E foram e julgaram. Porque o inquérito, você vê aquilo que o próprio Procurador-Geral da República, o atual, né, diz, né? O inquérito, ele é completamente fluido, ele não tem um objeto definido. Tem mais de 70 anexos, milhares e milhares e milhares de páginas. Né? Então ele começou lá atrás com a questão da revista Cruzoé, né? Depois foi lá e atrás do ex-procurador-geral da República também, uma situação que tinha nada a ver com fake news, né? Que ele supostamente teria pregado a morte do ministro Gilmar Mendes, uma coisa assim. Né? E aí todo mundo estava... Ainda tinha muita gente contra o inquérito, né? Inclusive por isso que entraram com a DPF. Foi rede o pessoal, enfim. Mas aí, a partir do momento que ele virou o inquérito efetivamente das fake news, né? Aí o pessoal falou, aí todo mundo desse substrato ideológico que hoje luta contra as supostas fake news abraçou o inquérito, né? Aí não, aqui já inclusive desistir da ação porque viram que ele estava funcionando como um instrumento de perseguição, provavelmente perseguição política. Tudo é provavelmente, é tudo em tese. Beleza. Ô, Marcelo, agora você, eu vi aqui que no seu capítulo você fala do artigo do regimento do STF, né, o artigo 43. Então eu queria que você explicasse um pouquinho o que esse artigo fala, se enquadra, se não se enquadra, se depois o argumento que tentaram fazer para contornar aí o artigo, se te convenceu ou não. Então fala um pouquinho para a gente desse artigo 43. Bom, o artigo 43 é do Regimento Interno do Supremo, lembrando que esse regimento é de 1980, né? Portanto, anterior à Constituição Federal, e ele prevê a instauração de inquérito, né, pelos ministros do Supremo, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo presidente do Supremo, na hipótese de crimes cometidos no interior da sede do tribunal ou em suas dependências. Né? Bom, então aí são duas questões. Né? A primeira é de natureza constitucional. Está dando a um órgão do Poder Judiciário, a um tribunal, né? Ao Supremo Tribunal Federal, um órgão jurisdicional, né? Um órgão criado para julgar, está dando a função de investigar, que é uma função da polícia. Né? Investigar é a função da polícia, em alguns casos é a função do Ministério Público, mas, repito, no sistema acusatório
jamais pode ser função do Poder Judiciário. Você vai na Constituição Federal, né? Procura lá todos os dispositivos que falam sobre o Poder Judiciário, né? O capítulo lá, o título do Poder Judiciário, o Tribunal do Júri, no artigo 5º, né? Você não vai encontrar um único dispositivo na Constituição que dê ao Poder Judiciário a função de investigar, né? Você nem pode dizer que a função de investigar na Constituição de 88 seja privativa da polícia, né? Ela é principalmente da polícia, mas não é privativa da polícia. Mas ela certamente não é função do Poder Judiciário. Então, o que você tem? Você não adapta uma Constituição de 1988 a uma lei de 1980, né? Não é isso que você faz. Você tem que fazer o contrário, né? Você vai pegar uma lei de 1980, né? E enxergar nessa lei um artigo que é incompatível com a nova Constituição, e aí diz, pô, esse artigo não vale mais, né? Em juridiquês, né? Para quem está nos ouvindo, né? A gente diz que essa lei antiga, esse artigo antigo, não foi recepcionado pela nova Constituição. Então, essa regra de que crimes ocorridos na sede do tribunal ou em suas dependências seriam investigados via inquérito judicial, não foi recepcionada por uma Constituição que diz não pode ter mais inquérito judicial. Inquérito é função da polícia, inquérito é poder executivo, inquérito é estado da administração, como cada um quiser chamar, mas não é poder judiciário. Agora, ainda que você admita, com extrema boa vontade, né, por amor ao debate, como a gente gosta de dizer, né, ad argumentando, que esse dispositivo esteja em vigor, esse artigo do regimento interno, né, que diz que o inquérito vai ser instaurado pelo próprio Supremo, ainda que você admita que isso está em vigor, pelo amor de Deus, né, o que o artigo diz é que o inquérito vai ser instaurado pelo Supremo quando o crime for praticado na sede do tribunal ou em suas dependências. Aí o cidadão, às vezes, assim, tem certas interpretações, entre aspas, que eu penso assim, pô, acho que o cara está me chamando de burro, né? Ele está me chamando de burro. Ele está dizendo o seguinte: todo o Brasil é uma dependência do Supremo. Olha só, querida, a minha casa, eu estou aqui, estão vendo aqui a minha casa, aqui, essa luz meio esquisita aqui. Então, isso aqui é uma dependência. Se eu postar aqui fizer um post no Facebook dizendo o ministro fulano do Supremo é uma porcaria de ministro, não sabe nada de direito, não serve nem para passar, enfim. Aí eu posto esse negócio. Aí o Alexandre de Moraes diz assim, o crime, né? O crime foi cometido nas dependências do Supremo. Mas qual dependência do Supremo? O quarto do Marcelo Rocha Monteiro. Vocês não sabiam, né? É uma dependência do tribunal. O Brasil é uma dependência do tribunal, né? Então, pelo amor de Deus, né? Mas sabe o que é? É que em 1980 não existia internet. Essa vocês já ouviram? Eu já ouvi essa. E em 1980 não existia internet. E daí? Não, é por isso, porque para você caluniar, difamar, injuriar ou ameaçar o ministro do Supremo, você precisava estar dentro do prédio do Supremo. É? Precisava? Então, essa é que é a justificativa para essa interpretação. Então, tem que dizer para esse cidadão o seguinte, olha só, meu amigo, em 1980 não existia internet, mas eu juro para você, eu nasci antes. Já existia televisão. Você pode até ficar chocado com essa informação. Já existia televisão, rádio, jornal. Você podia dar uma entrevista, né, em 1980 para a TV Globo, lá em Belém do Pará, dizendo o ministro fulano do Supremo é um corrupto, safado. Aí você caluniava o sujeito, né? Cometia crime de calúnia, né? Na época, era até tipificado na lei de imprensa. E você estava em Belém do Pará. Você não estava dentro do Supremo, dentro da sede do Supremo, dentro da dependência do Supremo. Você estava lá na beira do rio, lá no mercado do Ver o Peso, lá em Belém do Pará, dando uma entrevista e falando mal, e eventualmente cometendo um crime, e ministro do Supremo. Então, assim, é uma interpretação tão pífia, né? Uma coisa tão absurda, que eu me sinto ofendido. O cara está me chamando de burro, né?
Em 80 não existia internet, você precisava estar dentro do Supremo. Não. Né? Você podia perfeitamente cometer um crime contra a honra de um ministro do Supremo sem estar nas dependências do Supremo. E outra coisa, você podia perfeitamente cometer um crime dentro das dependências do Supremo sem que esse crime fosse contra o ministro do Supremo. Você imagina o seguinte, 2 advogados numa sessão de julgamento no Supremo, aí o negócio fica esquisito, começa um bate-boca, fica mais... Aí um dá um soco na cara do outro, né? É um negócio que eu já vi acontecer até em tribunal do júri, mas deixa pra lá, isso é outra história. Mas, enfim, aí o advogado de uma das partes, seu imbecil e tal, pá! Dá um soco na cara. O crime foi cometido dentro do tribunal, dentro da sede do Supremo. Pelo regimento, né, se fosse constitucional, caberia instauração de inquérito. Né? Por quê? Porque é óbvio que o critério utilizado pelo legislador de 80, pelo regimento interno, não foi o do sujeito passivo do crime, não foi contra quem o crime foi cometido. Né? O critério foi o do local do crime. São critérios diferentes, né? Que a legislação brasileira usa em situações, tanto um quanto o outro. Né? O critério de contra quem o crime foi cometido, quem foi a vítima, ele é usado, por exemplo, pelo Código Penal quando trata da fixação da pena, quando trata das agravantes. Né? Será agravante... É considerado agravante o crime ter sido cometido contra idoso, gestante, criança, enfermo, etc. Né? Esse é um critério. Não foi esse o critério utilizado pelo regimento interno. Do crime ser cometido contra ministro do Supremo? Não. O critério foi do local do crime. O crime ter sido cometido na sede do tribunal ou em suas dependências, né? Que é um critério que a lei, o CPP, o Código de Processo Penal, às vezes usa, quando trata, por exemplo, de competência, né? O foro competente será o do local onde tiver sido cometida a infração, onde tiver sido consumado o crime, ou do último ato de execução, quando for tentativa. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quando a lei elege como critério o local do crime, isso não tem relação com o ofendido. Então, o regimento interno diz, ou dizia, isso, né? Crime cometido em que local? Na sede do Supremo, inquérito instaurado pelo Supremo. Não crime cometido contra ministro do Supremo. É isso. Perfeito. Até lembrando que Pode falar, Cléber, desculpa. Não, e complementando, né? Não precisa de complementação, claro, mas é só para investigação. É só uma questão, muitas vezes a eleição do foro pela razão do local, né, é justamente para facilitar alguma coisa. No caso, é para facilitar a investigação. Por quê? Porque ninguém vai julgar nada lá no STF, a não ser que seja o Procurador-Geral da República ou algum dos ministros do Supremo que seja o autor do crime. Toda aquela investigação vai para um outro lugar, com outro critério de competência, completamente diferente. Aquele critério ali é apenas para investigar, porque vejam só também, né? Você vai pegar e colocar qualquer um para entrar no STF, para fazer investigação dentro do STF, nas dependências do STF, né? Então você tem a questão ali até de comodidade, né? de segurança do local e de facilitação da investigação. Mas, de novo, é só para investigar, não é para punir, não é para aplicar pena, não é para mais nada. É só para colher as provas para mandar para quem vai processar aquilo depois, muito provavelmente lá no chão, lá no primeiro grau, lá para o promotor, procurador da República, né? Tem nada a ver com os ministros do Supremo. Perfeito. Só dar uma boa noite aqui para quem está ouvindo. Me permite acrescentar só uma coisinha? E até nesse âmbito estrito da investigação, esse regimento interno, se você considerar que ele está em vigor, ele já cria um problema, né? Porque imagina que o crime foi cometido, né? Ainda que tivesse sido cometido dentro, realmente, da sede do Supremo, sei lá, o maluco lá, o advogado, xinga o ministro na hora lá da sustentação. Não, seu ministro, o senhor relator é um filho disso, filho daquilo, não sei o quê, não sei o que lá. Né? Então, você veja, esse advogado não tem foro por prerrogativa de função. Então, se no âmbito da investigação for necessária a decretação de uma medida cautelar, né, com relação a esse advogado, seja prisão cautelar,
seja busca e apreensão domiciliar, seja interceptação telefônica, o ministro do Supremo já não tem, pela Constituição, não tem competência, né? Por quê? Porque não se trata de um investigado com foro especial, né? Como falou o Kleber, quer dizer, o Supremo é competente quando se trata de ministros do Supremo, Procurador-Geral da República, deputado federal, senador, presidente da República, né? Agora, se quem comete o crime não está em nenhuma dessas situações, você tem um problema sério aí, né? É perfeito, como se fosse uma mini delegacia de polícia dentro do Supremo. O delegado de polícia ele não tem atribuição para... Eu já fui delegado de polícia, inclusive, né? Depois da Constituição de 88, você não pode determinar busca e apreensão na casa de ninguém. Então, a pessoa ainda tem que ir lá no juiz de primeiro grau para pedir aquilo, porque o ministro do Supremo não tem competência para deferir as medidas. É como se fosse... E isso eu fiz até um paralelo em algum artigo que eu escrevi em algum lugar que eu já esqueci, foi o seguinte: imagina só se os presidentes dos outros órgãos, dos outros poderes, né, o presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, uma vez ofendidos, eles criassem uma delegacia de polícia ali dentro, né? Por exemplo, o presidente da República, ele vira e fala assim: não, vou instalar aqui uma delegacia da Polícia Federal para apurar crimes contra a presidência da República. E aí, dali ele faz tudo. Ele fala: essa pessoa aí, ele está me ameaçando, expede um ofício para o Sinarme aí e caça o porte de arma dele, tá? Direto. Entendeu? Fizesse tudo ali dentro do próprio poder, né? Porque foi basicamente isso que o STF disse na DPF 572, em que julgou o inquérito. Ele virou e disse: os outros órgãos não estão funcionando para assegurar a nossa independência do judiciário. Então, por isso, nós temos que trazer para o STF todas essas competências. Imagina se o Rodrigo Maia, ou o Alcolumbre, ou o presidente, o Jair Bolsonaro, instaurasse uma delegacia na sala ao lado, né? E fizessem todas as atribuições de todos os órgãos envolvidos, né? Fala assim, juiz, promotor, delegado, tudo concentrado ali naquela saletinha do lado dele. O problema que a gente teria, né? Beleza. Só lembrando, né, Marcelo, que... Se eu puder complementar, André... Já passo para você. Só... Tudo bem. Não, só eu queria falar porque a nossa Constituição, inclusive, quando ela fala da competência do STF, né, só falando para as pessoas, ela fala por quem é o autor do delito, né? Você não tem o foro por prerrogativa em razão da vítima do delito. E outra coisa só que a gente salientou, que o pessoal falou da questão da polícia legislativa, até que o Sanders mencionou, né, como uma espécie de paradigma. A polícia legislativa, ela está expressamente prevista na Constituição. Então, exatamente por ser uma atividade atípica, não é aquela própria do poder, né? Ela tem que estar ou expressamente prevista ou por poderes implícitos. Ela decorre diretamente de uma atribuição explícita. Agora, no caso, é exatamente o contrário. Eles fizeram um poder atípico que não só não decorre de um poder, como seria vedado aquele poder, né? Como o Marcelo bem colocou, o judiciário jamais poderia investigar. Então ficou uma coisa assim muito estranha. Pode falar, Sandrine. Desculpa ter... Então, é bem nesse ponto, André. O judiciário não poderia investigar, contudo está investigando. Há quantos meses aí? Nós vamos completar 18 meses? Março de 2019 até agora. Não é? E está investigando. Não é? Enfim, eu quero tocar na questão do enigma que o Marcelo trouxe, no sentido de qual é a mensagem que o Supremo Tribunal Federal pretende passar com a instauração desse inquérito e com tudo que vem acontecendo em relação a essas buscas que foram realizadas, né? O Marcelo até se pergunta, né? Então, eles querem afirmar que nós somos burros, né? Nós somos ignorantes, né? Porque do ponto de vista jurídico, pelo tudo que já foi dito aqui e pelo tudo mais que está no livro que nós lançamos, não tem um aspecto sequer defensável nesse inquérito que foi instaurado. Tá? Então, qual é a mensagem que o Supremo Tribunal Federal quer passar?
é simplesmente o poder da autoridade. Tá? O poder da autoridade, que é muito bem trabalhado na filosofia e na antropologia, ele afirma o seguinte: no desenvolvimento do indivíduo, no desenvolvimento humano, né, nós sempre precisamos de autoridade. A autoridade é que fez com que surgisse um líder capaz de levar adiante um grupo e aí formar um Estado, uma nação, assim por diante. Tá? E nós estamos num contexto atual de estrutura em que essas autoridades já estão devidamente constituídas. Tá? E há um temor em relação a essa autoridade, porque a finalidade da autoridade é ditar a regra, né? É ordenar as ações. Né? Então, o que aconteceu na prática com a instauração desse inquérito e depois com essas buscas que foram realizadas? Um temor geral por parte da sociedade e por parte das instituições. A resposta das instituições brasileiras foi pífia. Né? Dá para citar de forma muito clara a OAB, por exemplo. O que é que a OAB vem fazendo em relação a esse inquérito? Qual foi a postura da OAB, né, tão preocupada com a defesa da democracia, da liberdade de expressão em relação a esse inquérito? E mesmo as outras instituições, como o próprio Ministério Público, diante da gravidade desse acontecimento. A resposta é pífia, por quê? Porque existe um poder de autoridade por trás. No mesmo dia em que a imprensa começou a divulgar a realização dessas buscas, olhe, milhares de grupos de WhatsApp foram desfeitos. Porque o cidadão leigo que desconhece a lei, ele disse, não, eu encaminhei um meme do Supremo Tribunal Federal, daquele ministro lá numa situação engraçada, a Polícia Federal vai bater aqui amanhã. Tá? Vou acordar de manhã com um agente da Polícia Federal no pé da minha cama. Então, isso decorre desse abuso de poder da autoridade que não poderia acontecer. Tá? Porque por trás desse poder da autoridade existe a responsabilidade no exercício desse poder. E a mensagem que o Supremo Tribunal Federal passa para a sociedade por intermédio de uma ação como essa, que não encontra nenhum respaldo na legalidade, nem mesmo nessa história de ativismo judicial, é justamente de irresponsabilidade. E também tem uma outra questão, que é do precedente. Nós não paramos ainda para analisar os efeitos de um precedente como esse. Daqui a pouco nós vamos ter, no âmbito das comarcas, juízes dizendo, olha, o Supremo instaurou o inquérito, eu, juiz, diretor do fórum, vou instaurar também um inquérito. Porque a função dos tribunais é justamente estabelecer os precedentes, mas estabelecer de forma segura, não é? Talvez quando o Kleber falou a respeito do ativismo judicial, não é? E do fato de que esse inquérito sequer tem o nível de um ativismo judicial, muitas pessoas devem ter pensado, mas decisões injustas existem aos milhares. Mas há uma diferença muito grande nesse sentido. O direito está sujeito a cometer injustiças também, desde que ele trilhe o caminho da busca do justo e da justiça. Aí eu posso, inclusive, justificar o ativismo. Agora, quando nós temos um inquérito instaurado, tá? Num contexto de injustiça, porque não tem o respaldo dos precedentes do próprio STF e dos outros tribunais. E os precedentes são importantes justamente para avalizar as ações e as decisões dos juízes. Então, a falta de precedente não permite afirmar que a iniciativa foi justa. E o resultado que a gente vem observando, ainda que parcial, não nos permite concluir que há uma busca de caminho de justiça. Então, isso não pode ser abarcado, abrangido pelo direito. Né? Isso é um abuso do poder de autoridade que está acontecendo. E procura-se também passar uma imagem de desordem. Dizendo, olha, nós podemos decidir dessa forma, cada um decide como quer e assim por diante. E isto ocasiona também o desestímulo da população. Ele diz, olha, se o STF faz uma coisa dessa, o que é que nós vamos esperar do Poder Judiciário como um todo, do Ministério Público como um todo, da advocacia como um todo, da sociedade como um todo? Tá? Porque a mensagem é a da desordem. Tá? Tanto que no meu capítulo eu procurei, daí, né, vamos lá,
quem é que guarda o guardião? Quem fiscaliza o guardião? E daí, o impeachment, né? Inclusive foi mencionado, acho, pelo Marcelo, né? Então, a solução seria a responsabilidade política, que não acontece. Mas não acontece apenas no Brasil. Tá? Na União Europeia também não há casos divulgados de impeachment de tribunal. Nós tivemos de membros da Suprema Corte. Nós tivemos no Peru, né? No Peru, acho que em 2018, né? Uma situação ali de impeachment dos ministros da Suprema Corte. O resto é pura ilusão. Então, procura-se passar essa mensagem negativa. Não? Nós fazemos e não há nada do que ser feito. E daí, por ocasião da conclusão do meu artigo, eu fiquei pensando comigo, eu vou passar essa imagem negativa, então? Nós não temos o que fazer? Aí que eu encontrei na proposta de um filósofo, da filosofia dos valores, Johannes Hessen, que ele diz o seguinte, dizendo, olha, a nossa posição não é a de tomar providências, a adotar as atitudes necessárias para o impeachment de ministro da Suprema Corte. Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, nós estamos aqui no exercício das nossas funções. As pessoas, em geral, não serão aquelas responsáveis pela instauração de um processo de impeachment ou não. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada? Nós vamos ter que ficar de mãos atadas? E o que ele propõe é no sentido contrário. Não, nós temos que fazer. Nós temos que continuar dando o sentido correto para a nossa vida, que é por intermédio da prática de valores éticos, tá? E morais. E foi isso, inclusive, que motivou a nossa iniciativa no sentido de participar desse livro. É o que nós podemos fazer na nossa posição. Tá? E tenho certeza que o Kleber, o Marcelo, assim como os outros autores, tiveram esse mesmo pensamento. Nós podemos tomar uma atitude, nós podemos reagir a isso. E o que as pessoas, em geral, na sociedade precisam se conscientizar é nesse sentido. Algo de muito grave está acontecendo, mas nós precisamos reagir. E a forma de nós reagirmos na posição em que nós ocupamos, em cada qual de nós ocupa, é no sentido de continuar preservando os valores e fazer a coisa certa. Tá? Isso faz com que não se dissemine essa ideia de caos. Porque, às vezes, por trás dessa ideia existe um propósito, a desestabilização, o enfraquecimento da sociedade e das instituições. Tá? Não quero aqui fazer o pré-julgamento disso. Tá? Talvez seja melhor acreditar que se pense que nós somos burros. Mas nós não podemos ignorar também os riscos disso. Tá? Então, o que nós precisamos transmitir é essa mensagem positiva, no sentido de dizer, continue fazendo a sua parte. Não é porque o mau exemplo vem de cima e da mais alta corte que nós vamos desistir. A reação que nós temos que ter é no sentido de continuar preservando os valores éticos, os valores morais no exercício das nossas atividades, porque isso é capaz de contagiar as outras pessoas também, e é a nossa forma de resistência. Então, nós não podemos desistir. Perfeito, Sandro. Até algumas coisas assim que eu queria mencionar, né? Que, assim, se teve algum crime grave contra os ministros, tudo bem, que investigue e puna a pessoa, né? Alguns falaram de ameaças, só que, se faça pelo mecanismo institucional correto. E até se eles falaram, mas a investigação não funciona. Bem-vindo ao Brasil, né? Então, assim, os próprios ministros foram criando toda uma jurisprudência que dificulta bastante investigações. Daí, quando essas dificuldades os atingem, eles dizem, não, então agora eu vou criar um mecanismo só para mim. Me lembra um pouco aquele empresário lobista que, ao invés de tentar uma reforma tributária que melhore o sistema, ele busca uma imunidade tributária, uma isenção tributária para o ramo dele, né? E essa fraqueza do Estado de Direito que o Sandro mencionou também é uma coisa que me preocupa muito, assim, que, assim, determinados grupos, vamos colocar assim, né? Então, é como se tivesse um direito distinto, né? Eu lembro, por exemplo, da época do impeachment, quando você teve aquela agressão à Janaína Pascoal no aeroporto, e que, assim, não foi feito nada, né? Uma coisa, assim, totalmente covarde, sabe? E uma coisa muito menor, se acontece no grupo de amiguinhos lá do pessoal, a reação é desproporcional. Então a gente vê que essa tábua de direitos comuns, né, igualitários, que a gente chama de Estado de Direito, todos são responsáveis, ela é muito frágil no Brasil.
E a última coisa que eu vou falar, prometo, que o pessoal não está aqui para me ouvir, mas essa questão do guardião que o pessoal fala da Constituição, eu gosto do seguinte exemplo, né? E eu vejo isso tanto nesse inquérito como no próprio ativismo. Todo mundo já ouviu falar de uma história de uma loja que foi roubada e que depois investigaram e descobriram que o próprio vigia estava envolvido. Realmente, né? Se você quer praticar um delito, nada tão eficiente quanto envolver o próprio guarda, né? O próprio fiscal daquele local. Então, acho que isso acabou acontecendo com o nosso direito, né? Assim, na medida em que o próprio guardião toma medidas ilícitas, assim, a forma mais eficiente de você cometer um ilícito é cometer com o próprio guardião do seu lado, né? Então, talvez isso possa estar acontecendo no Brasil. E dito isso, então, Marcelo, assim, eu acho que já estamos com 1h20. Vou pedir para a gente, para nos encaminharmos aí para um último comentário, né? Podem falar livremente o que vocês queiram falar. E vou passar para o Kleber, né? O Kleber agora, né, Kleber? É o Kleber agora, né? Acho que o Marcelo ia falar alguma coisa, que ele até tirou o... Isso. Então, pode falar, Marcelo. Daí você fala e já pode fazer seu comentário final. Não, então vou só... Eu só queria que você esclarecesse um ponto, Marcelo. Sim. Ainda que esse inquérito fosse mantido, do modo como foi mantido, quando o Alexandre de Moraes, atuando quase como um delegado, quando ele requeresse uma medida, depois você não teria que distribuir livremente para outro ministro autorizar? Não ficaria mais de acordo? Ainda que você mantivesse ele atuando como investigador, não teria que ser diferente a pessoa que provoca uma medida e aquela que defere? Daí acho que você pode responder, pode fazer o comentário que você ia falar e para o teu comentário final. Sim, eu entendo que inquérito judicial, em qualquer situação, é inconstitucional, né? E que a autoridade judicial, seja juiz, seja desembargador, seja ministro, que preside, que conduz esse inquérito, né? Está atuando como delegado de polícia, né? Então, assim, no caso do Alexandre de Moraes, né, quer dizer, ele, como delegado, né, tá propondo uma diligência investigatória que carece de autorização judicial, e essa autorização será concedida por ele próprio, né? Se fosse por outro ministro, né, eu acho que o inquérito em si continuaria sendo inconstitucional, mas pelo menos você teria, não é, alguma coisa assim mais, não é, sensata, né? Olha, quem é que quer mandar a polícia lá na casa dos investigados para aprender tudo? É o Alexandre de Moraes. E quem vai autorizar? Quem vai autorizar é o Fachin. Bom, então pelo menos o Fachin pode autorizar, pode negar, né? Então melhora um pouco. Mas eu acho que, de qualquer forma, né, inquérito judicial, em qualquer circunstância, é inconstitucional. Para encerrar, em cima disso que o Sanders falou, né, é lamentar profundamente que é hoje a maior fonte de instabilidade jurídica, né, de insegurança jurídica, de restrições à liberdade de expressão, né, à liberdade de opinião, seja o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Eu fico abismado, né? Eu estava acompanhando essa semana o julgamento no Supremo daquela questão de um relatório feito pelo Ministério, pelo um órgão de inteligência do Ministério da Justiça sobre agentes públicos ligados a esse movimento Antifas, né? E aí, rapaz, eu fiquei abismado com desculpa, eu não tenho outra palavra, né? A hipocrisia, né, dos votos de determinados ministros dizendo, não, nós precisamos garantir a liberdade de opinião política, a liberdade de cada cidadão se filiar a este ou aquele, a esta ou aquela corrente de pensamento político. Então, assim, fazendo declarações de amor à liberdade política, à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação, com relação às quais a maior ameaça hoje vem deles, né? Parece que eles estão falando de outra pessoa, né? Olha, cuidado, né? Na outra semana foi o ministro Fachin falando
está muito preocupado com a escalada de autoritarismo no Brasil. O ministro, a escalada de autoritarismo é do seu tribunal. O seu tribunal mandou prender jornalista. Mandou prender jornalista. Né? Mandou prender jornalista em razão do que o jornalista escreveu. Né? Eu não vi aí... Olha, eu não lembro disso nem no meu tempo. Eu fiz faculdade no último governo militar, no governo do general Figueiredo. Não tenho lembrança, né, de jornalista sendo preso pela opinião que manifestou nos seus artigos. Né? Claro, em fases anteriores do regime militar isso aconteceu. Mas eu não lembro. No meu tempo de faculdade, que coincidiu quase que exatamente com o governo do general Figueiredo, eu não lembro disso. Aí veio o ministro Fachin dizer que está uma escalada de autoritarismo, pelo amor de Deus, né? É aquela história, macaco, olha o teu rabo. Né? Mas é isso. Muito obrigado aí, André, pela oportunidade. Prazer aqui dividir essa conversa com o Kleber, com o Sandris, e também não queria encerrar sem dar os parabéns para a Cláudia Piovesan, né? A Cláudia, que eu acho que quem mais merece aí os louros desse trabalho, desse livro. Ela teve a coragem, né, de tomar essa iniciativa, de convidar os coautores aqui da obra para escreverem os seus capítulos, o Edson Piovesan, lá da editora EDA. Não sei se paranaense fala EDA ou EDA, não sei como é, mas de qualquer forma, com E aberto ou fechado, fica a minha homenagem a esse casal tão bacana, tão corajoso, aí fazendo isso que o Sandris falou, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Tem que ter a decência de dizer, olha, isso está errado, apontar isso no livro, na sala de aula, onde a gente tiver oportunidade, nas lives. É isso aí, a gente não pode ficar olhando com cara de paisagem, fazer o que a OAB está fazendo, fazer com que, infelizmente, tantos setores do Ministério Público também estão fazendo, né? Fingindo que não está acontecendo nada. Né? É isso. Grande abraço aí para todos. Valeu, Marcelo. Kleber, pode fazer as suas últimas colocações. Kleber, você podia até falar... Posso pular a vez do Kleber? Fala, Sandro. Eu estou com pouquíssima bateria. Pode, né, Kleber? Eu vou ter que invocar a minha idade agora. Eu estava quieto até aqui. Fala. Infelizmente acabou minha bateria. Mas eu quero apenas deixar a mensagem para quem está nos acompanhando, no sentido de que vocês já puderam observar que houve não apenas o esforço, como o talento, aí não da minha parte, mas o talento dos demais coautores, no sentido de deixar esse livro de fácil compreensão para as pessoas. Tá? Então, quem não é da área do direito pode comprar o livro, que vai entender todo o contexto, vai conseguir se situar melhor a respeito dessa situação envolvendo esse inquérito, e principalmente vai ter a oportunidade de colocar lá na sua prateleira, lá, guardar e mostrar para os seus filhos, para os seus netos. Uma das faces, uma das versões da narrativa da história. Porque o outro perigo é o da narrativa da história. Se a sociedade, de alguma forma, não manifestar a respeito dessa grave ilegalidade que está acontecendo, nós corremos o risco da perpetuação dela por falta do contraponto. Então, a finalidade do livro, e aqui também eu quero parabenizar muito a colega Cláudia Piovesan, minha colega de concurso público do Ministério Público do Paraná, a respeito da iniciativa que foi dela, né, o empenho foi dela no sentido de organizar, e do esposo dela, o Edson Piovesan, o nosso chefe, o nosso editor, tá, que também aí recebeu para si essa missão de nós transmitirmos, né, essa mensagem para as pessoas. O livro, em 5 dias, já vendeu totalmente a primeira tiragem. Na segunda tiragem, que acho que aconteceu na segunda-feira, 1/3 dos livros já foram vendidos, e nós estamos caminhando já para a terceira tiragem, o que também é um indicativo da qualidade da obra. Se as pessoas estão comprando, é porque elas estão gostando, e elas estão repassando para os outros, dizendo, olha, compre, é bom. Tá? Para quem é acadêmico de direito, também vai ter a oportunidade de ter essa informação diferenciada a partir de uma versão distinta
daquilo que, infelizmente, a maioria da doutrina brasileira não está fazendo. E me preocupa também o silêncio dos nossos doutrinadores, daqueles que têm muito mais experiência até do que nós. Há um silêncio total por parte desses doutrinadores. Tá? Para nossa felicidade, porque nós estamos aqui, nós estamos marcando ponto, nós estamos deixando o recado. Nós consideramos ilegal. E não é apenas uma falácia no sentido de dizer não gostamos do que está acontecendo. Nós apontamos onde estão os erros, onde estão as ilegalidades, as excrescências nesse inquérito que foi instaurado. Tá? Então, o livro está aí. Quem não comprou ainda, compre, porque vale a pena. Tá? E quero agradecer aí mais uma vez, André, pela oportunidade de estar aqui. Ainda bem que eu me convidei. Da mesma forma, em relação ao Kleber e o Marcelo, foi assim, fantástica a possibilidade de dividir com vocês aí para a gente falar um pouco a respeito do que está acontecendo aí. Muito obrigado. O Sandris, eu até não apresentei o mini currículo do Sandris. O Sandris é promotor, né, mestre em Direito, e é meu colega na Escola da Magistratura do Paraná. Então, foi um prazer aí, quando eu soube que ele era coautor, foi um prazer incorporá-lo aqui na nossa live. E, Kleber, então, pode falar aí, pode fazer a sua última colocação. Eu teria tantas coisas para falar aqui, mas achei muito interessante o que o Sandro, duas coisas que o Sandro falou, né? Mas o primeiro é os parabéns à Cláudia por ter organizado essa obra, porque, para mim, eu já sabia que ia ser um documento histórico, tanto que eu estava escrevendo um livro sobre isso desde o ano passado. Só que eu sou enrolado pra caramba. Então, na hora que veio o convite para escrever um artigo, eu peguei aquilo que ia ser um livro e transformei num artigo. Ajudou pra caramba, né? Porque eu já estava com a visão, falei assim, isso aqui é a maior mácula da história do nosso judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Não consigo lembrar de nada pior do que isso. Isso tem que ficar registrado para a história. Né? E aí, o livro, né, as pessoas trazem os fatos, trazem fontes primárias do que está acontecendo, daquilo que foi para a imprensa, no fim das contas, que muita coisa ainda é sigilosa, e faz análises técnicas em cima, que tanto como o Marcelo disse, né, tanto para que todos entendam, né, a mesma pessoa leiga entenda, mas até a pessoa que está estudando direito, né, ou a pessoa que já estudou direito, formada em direito, tem ali o comparativo entre o que aconteceu, o que está acontecendo ainda, né, por incrível que pareça, né, que nós estamos denunciando, e o que deveria ser, o que seria o correto pelo nosso direito. Né? E, assim, seria o correto, e ainda em termos, porque ainda tem o problema que o Sanders colocou, de que o próprio STF foi o principal, é um dos principais aí, em trazer essa desgraça para o nosso sistema persecutório penal. O Marcelo Monteiro também já trouxe um exemplo aí de problemas do Ministério do Supremo Tribunal Federal se miscuindo em políticas públicas, né, dificultando punições que seriam devidas, né, ou seja, dificultando que se faça justiça, que se processem e condenem criminosos. O STF é um dos principais culpados disso. E depois eles vieram e reclamaram que não estava havendo a investigação devida do que estava acontecendo com eles. Então, impunidade nos olhos dos outros é refresco, né? Então, aí fala assim, não está funcionando. Eu fui uma vez para uma palestra do Afrânio Silva Jardim, que é um dos que, inclusive, não falou nada, né? E que ele disse assim, o nosso sistema processual penal, de persecução penal, né, de punição, ele foi feito para não funcionar. Então, ele está funcionando muito bem, porque nada dá certo. Hoje, o exemplo é perfeito para o que está acontecendo. O que ele disse na época, né? Não, ele disse lá na parte ideológica dele, mas se você for pegar hoje, ora, o STF disse que não está funcionando o sistema. Sim, o sistema foi feito para não funcionar. Né? E aí as pessoas falam, alguém fez um comentário que eu olhei aqui rapidamente, vamos fazer concurso para o STF. Gente, o problema é muito maior que esse. O buraco é muito mais embaixo. Você tem todo um sistema jurídico que foi feito para não funcionar e você tem todo um complexo de juristas, né? Pessoas formadas nas universidades e aprovadas em concursos públicos que foram formadas para aplicar esse direito que não funciona.
com essa mentalidade. Então, como é que você resolve um sem resolver o outro? O pior de todos é justamente a ausência de juristas. Você tem, no máximo, operadores de direito capengas, para usar aí a distinção do Taiguara. Então, você precisa de uma formação de novos juristas fora dessa hegemonia. Então, não adianta você pegar e fazer concurso hoje, porque o concurso hoje aprova a gente que foi formada nesse caldo daquilo que foi feito para não funcionar e que, portanto, está funcionando perfeitamente. Mas estamos caminhando para uma virada nesse assunto. Tem o curso lá do Taiguara, outras pessoas já estão se colocando, o Instituto Politeia, o Veredas Jus, os nossos colegas estão todos aí tentando reverter isso. Então, para deixar essa notícia essa boa notícia, de que ainda tem algum jeito, vai se mudar. No momento, estamos ferrados, não tem muita solução, não. Mas no médio, longo prazo aí, isso vai se reverter e é justamente com quem está hoje vendo o que está acontecendo, essas pessoas têm que se preparar para o futuro, estudar, tentar sair dessa hegemonia que nós temos hoje. No ensino do direito, principalmente. Pessoal, então eu parabenizo aí os autores do livro, tanto vocês quanto todos os demais. Estou esperando que chegar o meu, vou ler com todo prazer, vou escrever muitos artigos aí para o Politeia, com base nos artigos de vocês. Quem está aí nos assistindo pode curtir aqui o canal no YouTube. O canal estava meio parado, mas vou tentar deixá-lo mais ativo agora. E procure lá no blog também. O blog eu escrevia uns 3, 4, 5 artigos já sobre esse inquérito aí, tentando apontar minhas críticas jurídicas também. Então, pessoal, parabéns pela obra. Agradeço aí todo mundo que assistiu. Um forte abraço e boa noite aí para todo mundo. Até mais, pessoal. Valeu.